Pastor Xavier e os queridos irmãos amigos, na quarta-feira, na última quarta-feira, eu falei sobre a liberdade da igreja em Cristo. E esse tema cativou o meu coração a ponto de eu desejar dar continuidade. Dessa vez falando sobre liberdade religiosa. Eu estava pesquisando aqui, viu, Pastor Xavier, a evolução da liberdade religiosa no Brasil. Hoje nós temos a liberdade como evangélicos, não só como evangélicos, como os candomblecistas, os católicos, os espíritas, os budistas. No Brasil, né, nós temos essa liberdade religiosa de exercer a fé que desejarmos. Qualquer grupo organizado pode abrir um templo, registrar lá um CNPJ, fazer reuniões nas praças, nas ruas, nas calçadas das casas. Então, nós vivemos em um país que se diz laico, que não assume nenhuma religião oficial, estatal, e para os irmãos terem uma ideia, para os irmãos, inclusive, lutarem para preservar essa liberdade, o Brasil é considerado um dos melhores países para se viver a religião. Então, é um tema muito importante, inclusive um tema que a igreja tem que entender, estudar, compreender e viver. Eu estava aqui pesquisando sobre a história da liberdade religiosa no Brasil. Eu também passei, né, algumas pinceladas no mundo aqui, na história do mundo, do cristianismo em especial, como o cristianismo foi tratado ao longo do tempo, inclusive como o cristianismo, quando se estatizou, tratou outras religiões, que é um tema que dá pano para manga aí, né, de muito tempo que nós não temos. Mas veja, logo no início ali do século I, depois que Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, os discípulos se espalharam pela face da terra, houve uma perseguição ferrenha do Império Romano. Os 3 primeiros séculos do cristianismo foram tempos difíceis, foram tempos de perseguição. A fé, ela não era protegida pelo Estado, ela não era imposta pelo Estado, ela era, na verdade, perseguida pelo Estado e não protegida. Aí lá por volta de 313 depois de Cristo, o imperador romano decretou o Édito de Milão, que considerou o cristianismo como uma religião legal, não propriamente como a religião oficial do Império Romano, mas deu liberdade de culto aos cristãos. Lá na frente, praticamente 1.300 anos depois, já temos outras experiências com Roger Williams, quando ele fundou a Rhode Island, né, que estabeleceu uma das primeiras experiências de liberdade religiosa plena. As pessoas tinham liberdade de acreditar no que quiserem nesse período aqui, nessa experiência de Roger Williams, os irmãos podem pesquisar. Também, lá em 1789, a Revolução Francesa, que pregava igualdade, liberdade, fraternidade, aí essa liberdade também era liberdade de crença, ainda que muitos valores iluministas iam contrários à fé, ainda existia esse espaço para a pessoa crer. Lá em 1791, foi criada a primeira emenda dos Estados Unidos que garante a não imposição da religião estatal e o livre exercício da fé. Essa primeira emenda da Constituição norte-americana é aquela que fala sobre a liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de reunião e liberdade de petição. Já no Brasil, alguém pode perguntar, Alex, e no Brasil, como se deu a liberdade religiosa? O Brasil sempre foi um país que cultivou a tolerância religiosa? Não, de hipótese nenhuma. A Constituição de 1824 dizia o seguinte, que a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico
ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Então, no Brasil, Império, a religião era estatal, era a Igreja Católica Apostólica Romana quem dominava ali as pessoas por meio dessa associação com o Estado. Havia liberdade, entre aspas, mas era uma liberdade, vamos dizer, limitada. É mais ou menos assim, você pode cultuar o seu Deus, agora não pode ter templo, não pode oficializar, né? Então tem que ser algo no nível privado, em casa, que é uma maneira, né, de calar quem pensa diferente. Então aqui não existia liberdade religiosa plena, mas apenas uma tolerância limitada. Outras religiões podiam existir, porém sem visibilidade pública, sem templos externos, e a implicação era que era uma religião, a prática religiosa era controlada pelo Estado e não protegida como direito. Isso em 1824. Já em 1891, com a República, já houve uma ruptura aqui. Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum. Aqui o Estado deixou de ser confessional, ou seja, professar uma religião oficial, uma única religião oficial, como pertencente ao Estado e ao povo brasileiro, deixou isso para reconhecer a religião como direito individual e, ao mesmo tempo, coletivo de pequenos grupos. Quando a Constituição de 1934 foi promulgada, né? A religião, a liberdade religiosa passou a ser protegida. Dizia assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença e garantido o livre exercício dos cultos religiosos. Então, aqui já se falou numa inviolabilidade da religião. Então, o Estado passou a não ter, né, em tese, uma religião oficial, mas agora não apenas não ter, mas proteger a liberdade de crença. Isso em 1934. Quando foi lá em 1946, acrescentou-se assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, aí com uma exceção, salvo o dos que contrariem a ordem pública ou os bons costumes. Ou seja, a liberdade religiosa de 1946 tem uma limitação aí, porque você pode praticar a sua religião, era a ideia, desde que não contrarie a ordem pública ou os bons costumes. E, claro, o bom senso diz isso, né? Eu não posso, por exemplo, em nome da minha religião, perturbar o sossego de um trabalhador que quer descansar. Eu não posso, de repente, no domingo, colocar um volume de uma caixa de som bem cedinho para perturbar o descanso, o sono das outras pessoas. Eu sei que no Brasil muitas igrejas fazem isso, né? Às vezes no domingo de manhã cedinho sai acordando todo mundo, mas enfim, de acordo com o princípio da ordem, isso não pode. Na verdade, o bom senso, né, diz que nós devemos respeitar, né, o sono das pessoas, tanto a hora de acordar como também na hora de dormir. Aí, pastor Xavier e os irmãos que estão nos acompanhando, eu sei que estou falando sobre muita história aqui, alguém já está perguntando: pastor, mas eu quero a Bíblia. Está certo, daqui a pouco eu chego lá. Mas veja, lá em 1988, a nossa Constituição Cidadã, nossa atual Constituição, diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Aqui, a Constituição atual nos garante a liberdade de crer ou não crer, a liberdade de cultuar. Ninguém pode entrar em um culto, em uma missa, em uma celebração afro
e tumultuar e usar de agressão ou violência. Há essa liberdade que o Estado garante. E também aqui diz respeito à proteção jurídica aos templos. Então, toda religião possui, né, o seu regimento, os seus princípios, inclusive essas leis internas que organizam a instituição, a organização religiosa, é o termo, né, que a lei usa. Então, aqui o Estado não apenas permite, mas também protege o exercício religioso. Inclusive, ainda na lei brasileira, diz que é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, que é tão interessante, pastor Xavier, que a lei nos dá o direito de evangelizarmos em instituições de internato, como presídios, hospitais. Então, a lei nos dá essa liberdade, né? Presídios, quartéis. Então, não pode haver esse impedimento do exercício da fé nesses ambientes, ainda que sejam internatos. E ainda diz o princípio da laicidade, né? É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Ou seja, o Estado ele não pode estabelecer, promover cultos religiosos. A gente sabe que não acontece, né, assim, mas enfim, não pode subvencioná-los, não pode embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou alianças. Então, o Estado não pode proibir, o Estado protege, mas também o Estado não pode favorecer, o Estado não pode controlar, o Estado não pode impedir. É uma laicidade que nós chamamos de uma laicidade cooperativa, não é uma laicidade antirreligiosa. E é bom que a gente saiba disso como cristãos, né? A história do Estado laico, que é um argumento muito utilizado para tentar calar a evangelização, o Estado laico. Nós vivemos em um país laico, nós não podemos ter a Bíblia na escola, nós não podemos ter uma cruz em um tribunal, porque nós vivemos em um Estado laico, mas o Estado laico não é um Estado ateu. O Brasil é assombrosamente cristão, ou seja, o Brasil ele é esmagadoramente cristão, no sentido da população. A grande maioria da população brasileira, a grande parte da população brasileira é cristã. Então, entenda, se a grande maioria da população brasileira é cristã, é claro que os valores e práticas cristãs vão prevalecer na sociedade. Então, o Estado também tem que considerar esse fato e não querer combater o cristianismo, né? E não querer fazer calar o cristianismo em nome da laicidade. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão. O Estado laico é aquele que não assume uma religião oficial, não tem uma religião estatal. Essa é a ideia do Estado laico. Mas não é um Estado ateu, é um Estado onde a pessoa tem liberdade para crer e não crer. Aqui, nesse sentido aqui, pegando toda essa história, que implicações práticas essa legislação traz para o nosso dia a dia? Vamos lá. Não é um ato inconstitucional impedir culto religioso, fechar templos sem base legal legítima, proibir reuniões proibir reuniões religiosas arbitrariamente, não se pode, porque há o direito, porque viola o direito do livre exercício dos cultos religiosos. Não pode haver discriminação por crença, negar emprego por religião, ridicularizar ou perseguir práticas religiosas, porque viola a liberdade de consciência e de crença. Então, quando às vezes você está na escola ou num ambiente de trabalho e a pessoa quer ridicularizar a sua fé. Irmãozinho, irmãozinha, Pai do Senhor, irmão. Você é evangélico, está me saudando com a paz. Que é isso? É só uma brincadeira. Então, há muita discriminação, há muita ofensa por meio de piada, de um sarcasmo.
Então isso é ofensivo, mas o cristão que é um cristão verdadeiro, consciente, sabe que isso não é novidade. Jesus disse que nós seríamos odiados de todo por causa do nome dele. Não pode haver interferência estatal na religião. O Estado não pode definir doutrina. Se, para a fé cristã, o aborto é homicídio, um pecado cruel e terrível, o Estado não pode vir do lado de fora e dizer assim, olha, vocês precisam aceitar o aborto. E não só aborto, questões de sexualidade, questões de casamento. Então, são questões de doutrina, doutrinas que são alimentadas ou pela tradição, ou pelas escrituras, ou pelas duas coisas. Então, veja, o Estado não pode definir a doutrina da igreja. O Estado não pode, por exemplo, controlar a liturgia, né, como acontece na China. Não, o Estado ele tem que promover a liberdade de crença e, inclusive, de culto. Não pode haver intervenção de organizações externas na organização interna da igreja. Não pode haver intervenção externa na organização interna da igreja. E essas implicações aqui da liberdade religiosa, da lei, da Constituição de 1988, diz que o Estado não pode impedir a assistência religiosa em hospitais, presídios e em contextos de internação. Então, meus queridos, eu fiz toda essa história aqui para dizer que a liberdade religiosa no Brasil ela é histórica, ela foi construída ao longo do tempo, ela é constitucional, ela é garantida como um direito fundamental do indivíduo, da pessoa e dos grupos também. E também a liberdade religiosa no Brasil ela é multidimensional, ela envolve crença, culto, organização e proteção. E aqui não se trata de apenas tolerar religiões, mas sim de assegurar o direito pleno de viver a fé. Amém? Não terminei não, foi só a introdução, tá certo? Foi só para a gente compreender por que chegamos onde chegamos. Porque, por exemplo, existe a TV sonora, a TV do povo de Deus. Porque ao longo dos anos, Deus operou, por meio de homens sensatos, essa construção do direito à liberdade religiosa. Aí, ok, aí a gente como cristão, pastor Xavier e os queridos amigos que nos escutam, a gente pergunta, ok, pastor, mas e o cristianismo? Como o cristianismo se comporta em relação à liberdade religiosa? O cristianismo diz que todos os caminhos levam a Deus, a resposta é não. O cristianismo vê algumas religiões com crenças e práticas diabólicas, a resposta é sim. Para a doutrina cristã, muitas práticas religiosas distintas, heréticas, ou seja, no cristianismo existe o conceito de heresia, não são de Deus. Mas isso não significa que o cristão vai perseguir aquelas práticas religiosas que são contrárias a dele. Geralmente o cristão é perseguido e não perseguidor. A liberdade, meus irmãos, a liberdade religiosa, a liberdade do cristão, ela nasce da natureza do Evangelho. Quando Jesus disse assim, lá em João 3:18, provavelmente João, né? É um texto lá, João, ou Jesus, não lembro bem agora, viu, Xavier, de quem é essa expressão aqui, talvez de João. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui, João deixa expresso a liberdade de crença. Crer ou não crer, eis a questão que pode definir o destino de sua alma. Então, a salvação em Cristo não é coerção, é transformação. Deus ele não força a fé, ele chama as pessoas ao arrependimento e à conversão. O apóstolo Pedro, quando estava pregando lá em Jerusalém para aquela multidão, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. João Batista, João 3:18 mesmo. João Batista, ele chegou pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus chegou, foi que ele pregou: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então veja,
o cristão, ele não impõe a fé, ele prega a fé, ele chama o pecador ao arrependimento. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, que opera no pecador. Então, a fé bíblica, ela não é imposta, ela é pregada e recebida ou não. A conversão, como eu falei, é obra interna do Espírito, não é uma imposição externa. Onde há imposição, há religiosidade e não regeneração. Então, onde há imposição, há religiosidade. É como se a pessoa, ela, devido a ser coagida, ela cresce para agradar aos homens e não para agradar a Deus. Deus, ele deixa a consciência do homem com essa capacidade de crença. O homem responde diretamente a Deus, sem coerção estatal ou institucional. É assim. Outro segundo ponto aqui, a liberdade religiosa decorre da liberdade da alma. Quando os discípulos foram presos, lá em Atos capítulo 5 ali, e eles foram açoitados, eles foram ameaçados para que não pregassem no nome de Jesus Cristo. Quando eles saíram, qual foi a resposta deles? Eles continuaram pregando. E eles mesmos falaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5 e 29. Então, a tradição, especialmente a tradição batista, ela acredita nessa competência da alma. Cada indivíduo responde pessoalmente diante de Deus. Lá em Romanos 14, 12, diz que importa que cada um de nós dê contas de si mesmo diante de Deus. Então, cada homem há de dar contas diante de Deus pela vida que recebeu de Deus, pela maneira como viveu. Cada homem, nesse sentido, tem essa competência de crer ou não crer. Essa competência individual. Por que individual? Porque ninguém pode crer no lugar do outro. O pai não pode crer no lugar do filho, nem um filho no lugar do pai. O marido não pode crer no lugar da esposa, nem a esposa pode crer no lugar do marido. Ou seja, a fé é individual. Ninguém pode forçar o outro a crer naquilo que ele crê. Aí já não é fé, né? Aí já é coerção, aí você pode chamar de qualquer outra coisa, menos fé. Ninguém pode crer por outro. Ninguém pode ser salvo por imposição. Esse foi o problema do rei Henrique VIII, né? Foi daí que nasceu os batistas. Porque o rei Henrique, depois de romper, né, com o catolicismo romano, com a igreja romana, ele quis estabelecer o cristianismo como religião oficial. Aí nasceu a igreja anglicana. E os batistas se levantaram contra essa ideia e disse, olha, não, a fé deve ser algo livre, a partir da consciência da pessoa. A fé não pode ser imposta. Então, a partir daí, né, que os batistas eles foram perseguidos, né, foram para a Holanda, depois voltaram para a Inglaterra. E quem estuda a história dos batistas vai entender que um dos distintivos principais da Igreja Batista é a liberdade de consciência. A consciência é o tribunal onde Deus fala. Isso fundamenta a defesa da liberdade de crer, de não crer e, inclusive, de mudar de crença. Então, o princípio aqui é: a verdadeira fé exige responsabilidade pessoal e não submissão forçada. Quando há submissão forçada, aí você não pode dizer que está em uma igreja cristã, você pode dizer que está em uma seita, tá certo? Deus dá essa liberdade, né, para que o homem decida e, a partir de sua decisão, seja julgado. Um terceiro ponto aqui, vá juntando, né, o quebra-cabeça aí. A liberdade nasce da natureza do Evangelho, a liberdade religiosa decorre da competência da alma, a liberdade exige separação entre igreja e Estado. A liberdade cristã exige separação entre igreja e Estado. Em uma das pegadinhas que fizeram com Jesus, perguntaram a Jesus se era lícito ou não
pagar imposto a César, o imperador. Jesus pegou uma moeda, perguntou de quem era aquele rosto, ali impresso na moeda, e disseram, é de César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque, veja, os imperadores, eles queriam ser tratados como deuses, eles queriam ser venerados, idolatrados. E Jesus, com esse ato, ele está dizendo, olha, esse poder terreno, material, é de César, pode pagar imposto a César. Agora, a adoração, a submissão total é a Deus. Então, se o Estado impor leis que vão contra a palavra, o cristão não vai obedecer. Porque o cristão entende que o Estado não é Deus. O cristão entende que ele tem um Senhor, ele é membro de um reino espiritual que se manifesta aqui na terra. Então, o Estado não pode impor religião. Não pode. Tem até algumas questões polêmicas, por exemplo, de repente você tem um filho evangélico, aí ele está estudando na escola pública, aí a professora é católica e quer rezar, por exemplo, Ave Maria. Só que vocês sabem que nós não acreditamos em Maria como mediadora, como alguém que escuta orações. O professor ele não pode impor a uma criança evangélica essa reza, não pode, é uma violação da liberdade de crença, está ofendendo, discriminando ali, né? Da mesma forma, tem as festas juninas, né? Que para muitas igrejas as festas juninas não é apenas um aspecto cultural, mas é religioso também. Não tem que participar, porque senão não vai ganhar ponto. Então, está ferindo a liberdade de crença da criança, dos pais. E nós, pastor Xavier, os irmãos e amigos, nós temos que aprender a se manifestar diante dessa violação. De dizer não, eu não permito. Eu não permito que meu filho reze, eu não permito que ele participe de festas juninas. Mas por quê? Não, porque eu entendo como uma cultura religiosa que contraria os princípios que eu acredito. Então tem que haver liberdade. Da mesma forma, a criança que vem, de repente, de uma casa onde se vive, né? Não sei se é possível viver, mas se assume o ateísmo, tem a liberdade de dizer, olha, nós somos uma família de ateus e nós não queremos que os nossos filhos tenham religião. Então, assim, os filhos ainda estão sob tutela dos pais. É uma questão delicada aí, depois o advogado João Vitor pode vir aqui falar sobre isso, né? João Vitor de Souza, nosso irmão querido. Então, o Estado não pode impor religião, a igreja não deve depender do Estado, e Cristo é o único Senhor da igreja. Dai a César o que é de César, pague o imposto, uma moeda, uma coisa material. Mas a Deus não, a Deus é toda adoração, toda submissão. Quando o Estado controla a religião, ele corrompe a fé. Vou repetir isso, viu? Quando o Estado quando o Estado controla a religião, ele corrompe a fé. Por isso que o bom conselho que eu dou aos líderes, aos pastores, não só da Igreja Batista, de outras denominações, o bom conselho é fique longe do Estado. Porque vocês sabem que, especialmente no nosso contexto, há muito uso, né, da igreja como curral eleitoral. Então, não é que você não possa participar da vida democrática, mas é bom manter uma certa distância do Estado. É bom que a gente dê um bom testemunho, trabalhe em obras e ações sociais, mas tem outras questões que são muito delicadas. E um último ponto, pastor Xavier, não sei nem como é que está meu tempo aqui, pastor. Estou dentro do tempo ainda. Muito bem. Um último ponto diz respeito à liberdade, que não elimina a missão, ela fundamenta. Porque, pastor Xavier e os amados irmãos, alguém pode pensar, quer dizer, pastor, que nós vamos relativizar a nossa fé em nome da liberdade religiosa, agora vamos dizer que todos os caminhos levam a Deus, vamos balançar a cabeça para aquilo que vai contra o que Jesus ensina. Será que a liberdade religiosa impede a missão? Não, meus irmãos, a liberdade religiosa, ela abre os caminhos para a missão. Quando Jesus disse na grande comissão, né, lá em Mateus 28 e 19 ali, quando ele ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que ele ensinou, o próprio Cristo ensinou aos discípulos, e nós aprendemos posteriormente, e geração em geração foi se espalhando. Quando ele disse, né, quem crê e for batizado será salvo.
Então, veja, a liberdade religiosa é um campo aberto para que a gente expresse para as pessoas aquilo que nós acreditamos. Para que a gente possa distribuir um folheto, se oferecer a entrar em uma casa, se oferecer. A pessoa pode simplesmente dizer, não quero. Jesus mesmo disse, olha, quando ele mandou a missão dos 70, né, dos 2 em 2, e ele disse, olha, se você chegar em uma casa e aquela casa não aceitar a paz, a sua saudação, sobre aquela casa a condenação, ou seja, sobre aquela casa o resultado da resposta negativa. Jesus disse, olha, bata até os pós, não leve nem um pó daquela casa, porque ela rejeitou a vocês. E rejeitando a vocês, está rejeitando a mim. Então, há liberdade para a pessoa crer e não crer. Pregamos com convicção e respeitamos a consciência do outro. Nós não podemos dizer assim, não, é tudo a mesma coisa, é o mesmo Deus, nós apenas adoramos de maneira diferente. Não é o mesmo Deus. E nós, de fato, adoramos, né, de maneira diferente, porque há uma maneira correta de adorar a Deus revelada nas Escrituras, né? Adorar em espírito e em verdade. É esses adoradores que o Pai procura. Há o direito de anunciar o Evangelho e o direito de aceitar ou rejeitar o Evangelho. Nós evangelizamos nossos familiares, os cônjuges, os filhos, os vizinhos, os colegas de trabalho. Tem pessoas, por exemplo, que quando você tenta abordar com o evangelismo, a pessoa diz, eu não quero. Eu lembro uma vez, lá no sertão, a gente foi evangelizado de casa em casa, tinha um senhor sentado na calçada, e ele simplesmente disse assim, é o quê? Os crentes, sim, somos aqui da Igreja Batista, olha, eu não gosto de crente não, pode passar para outra casa. Nós apenas passamos adiante. E aí não, e aquela resposta dele, ele vai dar contas a Deus, quando estiver lá no tribunal, no grande trono, diante de Deus, no dia do juízo. Por outro lado, tinha pessoas que não eram evangélicas, mas que colocavam as cadeiras na calçada, serviam um café, conversava horas e horas. A gente queria passar 15 minutos, acabava passando 2 horas conversando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Algumas daquelas pessoas, apesar de nos receberem lá bem, não se converteram, outras estão na igreja até hoje, servindo a Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque há liberdade. A liberdade religiosa. O cristianismo, ele não é imposto. Sem liberdade, não há conversão genuína. O princípio aqui é o que diz, evangelismo não é imposição. Evangelismo é proclamação. É a palavra querigma. É a proclamação. E vale dizer uma coisa importante para todos os irmãos e amigos aqui, que o evangelizar não diz respeito apenas a ter uma vida íntegra, moral, correta. Evangelizar tem a ver com querigma mesmo, com proclamação, com abrir os lábios e comunicar a mensagem do Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho, pastor? Deus criou todas as coisas, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus pecou contra Deus, e o salário do pecado foi a morte, ele se distanciou de Deus, se separou de Deus, e condenou-se ao inferno por viver distante de Deus. Só que, sendo o homem incapaz de salvar a si mesmo, Deus em amor mandou o seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou ao 3º dia, voltará para buscar os seus. Quem crê em Cristo como Senhor e Salvador será salvo. Quem não crê já está condenado. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é um ursinho de pelúcia. Tá certo? O Evangelho é uma espada que penetra no coração das pessoas e discerne os pensamentos, discerne as vontades. A pessoa se quebranta e diz, Senhor, eu sou um pecador e eu entrego minha vida em suas mãos para que o Senhor me dê certeza de vida eterna e transforme o meu viver nesse mundo. Então, o Evangelho, meus irmãos, não é um evangelho que, digamos, alicia o pecador, quer enganar o pecador com falsas promessas. Não. O evangelho é um apelo para que o pecador se arrependa. Lá em Atos capítulo 17, quando Paulo estava pregando ali no Areópago, e olha que Paulo estava pregando em um lugar que se discutia filosofia e religião, e espiritualidade grega, politeísmo.
E Paulo, depois de falar sobre o Deus desconhecido, depois os irmãos leem em Atos 17, depois dele falar sobre o Deus desconhecido, ele diz, olha, esse Deus, ele ordena a todos os homens de todos os tempos, né, que se arrependam e creiam. Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem que fala sobre arrependimento e fé em Jesus Cristo. Eu fico preocupado, pastor Xavier e os colegas, os irmãos, os amigos também, com aquela mensagem que não fala sobre o pecado, que não fala sobre arrependimento. É como se a gente estivesse enganando a pessoa, né? Não, olha, eu não quero cooptar ninguém para a igreja, eu quero que as pessoas se arrependam e creiam no Evangelho. Essa é a missão. Essa é a missão. Eu não vou inventar coisas, eu não vou dizer para a pessoa, olha, depois que você aceitar Jesus, todos os seus problemas serão resolvidos. Na verdade, quando você entrega a sua vida a Jesus, você abraça um grande problema. Como assim? Que é ser discípulo de Jesus num mundo que não ama Jesus. Então, quando você crê em Jesus, você é chamado para pagar o preço de ser discípulo de Jesus. Procurar viver uma vida honesta, uma vida pura, em um mundo que é desonesto e impuro. Então, crer em Jesus, a promessa que é dada a quem crê em Jesus, sabe qual é? A vida eterna. Mas não é só a vida eterna. Sabe qual é a outra? Perseguição. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, veja, a promessa de Cristo é uma promessa que não é tão floreada como a gente imagina. As promessas que o cristianismo traz são promessas de vida eterna, sim, mas, sobretudo, de muitas provações, tribulações pelo nome de Jesus Cristo, que se você está sofrendo pelo nome de Jesus, então dê glórias a Deus, que é o melhor motivo pelo qual uma pessoa pode sofrer. Para a gente concluir aqui, né, a liberdade religiosa, ela é decorrente da ideia de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado com racionalidade e com consciência moral. Nesse sentido, é um privilégio que Deus deixou na natureza humana, essa liberdade de crença, essa ideia de que o homem pode adorar segundo suas próprias convicções, a ideia de que a religião de um homem não deve prejudicar o outro homem. Não é próprio da religião impor a própria religião. A crença, o discipulado, deve ser de maneira consciente e não pela força. Claro, se a gente for aprofundar mais um pouco, nós não temos tempo, a fé, na visão batista, a salvação mediante a fé é um dom de Deus, a regeneração é obra soberana do Espírito, não é resultado da coerção, da lógica humana. A mensagem que salva o pecador é a mensagem da cruz. Lá em 1 Coríntios, logo ali no início, capítulo 1, capítulo 2, né, os irmãos sabem que a cidade de Corinto era uma cidade muito filosófica, muito espiritualista, muito pervertida também. O verbo corintianizar, né, significava se esbaldar, né, na perversão sexual, enfim. E quando Paulo chegou em Corinto, existiam os gentios, né, os que não eram judeus, e existiam também os judeus religiosos em Corinto. Aliás, em quase todo canto do mundo antigo ali, da época de Paulo e de Jesus, existia uma sinagoga. E Paulo chegou dizendo, olha, os judeus pedem poder, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos Cristo e este crucificado. Paulo dizia, olha, é loucura para os gregos, é fraqueza para os judeus, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Então a mensagem da cruz é a mensagem que salva, é a mensagem que, quando crida com sinceridade, não apenas dá certeza de vida eterna, como também transforma o viver nesse mundo. Então, para a gente concluir, nós devemos valorizar a nossa liberdade espiritual, devemos lutar por adorarmos sem coerção, inclusive não coagir o outro
a crer naquilo que cremos, mas pregar o Evangelho e esperar que Deus opere no coração daquela pessoa. Nós não podemos confundir a fé com a tradição imposta. E uma coisa importante também aqui é para os filhos, especialmente dos crentes, ser criado na igreja não substitui a conversão. Filho de peixe não é peixinho, tá certo? Os nossos filhos precisam ser ensinados por nós, pelo nosso viver em casa e também pelo discipulado, pelo ensino, ir para a igreja, ir para a escola bíblica, para o culto de oração, participar de um PGM, ensinar os filhos no caminho do Senhor, até que ele mesmo vá lá e creia na idade da razão. Nós devemos evangelizar com convicção, mas também com respeito. A verdade não precisa de violência. A verdade basta e deve ser dita com amor. Defenda a liberdade religiosa de todos, inclusive daqueles que creem diferente de nós. Tem uma frase que é atribuída a Voltaire, um filósofo muito conhecido, né? Que ele dizia o seguinte, que ele diz, olha, eu não posso concordar com uma palavra que você disser, mas eu darei a minha vida pelo direito de você dizê-la. Então, nós temos que ter também essa consciência. O outro está sendo perseguido porque tem uma fé que é diferente totalmente do cristianismo. Defenda a liberdade dele vivenciar a sua fé, ainda que você não concorde em nada, mas ainda assim há de se dar essa liberdade dessa pessoa crer naquilo que crê ou não crer. A liberdade religiosa, mais uma vez vou repetir para concluir, não é relativismo, mas é condição para que a verdade floresça. Onde há coerção, há religião morta. Onde há liberdade, há possibilidade de uma fé viva. Deus não busca súditos forçados, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como Jesus disse à mulher samaritana. E lembre, né, pastor Xavier, que nessa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, primeiro Jesus entrou na vida dela, né, dizendo que o homem com quem ela vivia não era o marido dela, e depois ela mudou de assunto, entrou no tópico da religião, e ela disse assim, olha, nossos pais dizem que nós devemos adorar aqui no Monte Gerizim. Vocês dizem que o lugar correto é lá em Jerusalém, no templo. E você, o que é que você diz? Olha, nem aqui em Gerizim, nem lá em Jerusalém. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque são esses tais que o Pai procura para seus adoradores. Adorar em espírito e verdade é adorar conforme a vontade do Senhor, uma convicção interna que se manifesta na prática, na verdade. E nós sabemos também, meus queridos, que não há outro caminho para Deus. É assim que Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode crer em coisas que para nós julgamos como falsas, porque a Bíblia, que é nosso manual de vida, nossa única regra de fé e prática, nos dá discernimento para dizer isso é de Deus, isso não é de Deus, porque acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você não acredita, pode continuar desacreditando, sabendo que essa descrença vai ter consequências eternas sobre sua vida, não só eternas, mas aqui também. Você é livre para acreditar ou não, para acreditar no que acredita ou para não acreditar em nada. Mas o fato é que Deus há de pedir contas da nossa vida. E nós cremos que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, ele é materializado, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Se você quer agradar a Deus, olhe para Jesus e imite os seus passos. E venha conosco. Junte-se a pessoas comprometidas com Deus, comprometidas com Cristo, comprometidas com a igreja que Ele comprou com o próprio sangue. E você vai experimentar a convicção de verdade, que eu não posso pegar do meu coração e colocar no seu. É algo que só Deus, o Espírito Santo, pode fazer. Então, que Deus abençoe a cada um dos que estão nos assistindo. Nós vamos orar e louvar a Deus por essa palavra que Ele nos deu.
Pai querido, nós te damos graças por tratarmos de um assunto tão importante, não apenas para a igreja do Senhor, mas para a sociedade, meu Deus. Nós te damos graças porque o Senhor ainda permite que o Brasil seja um país laico, seja um país onde há liberdade religiosa. E pedimos, ó Deus, que nesse ambiente o Senhor nos use para plantar a semente da verdade do Evangelho. A única verdade que liberta o pecador dos seus pecados e da condenação decorrentes deles. Deus amado, que aquelas pessoas que hão de nos assistir ou nos ouvir possam ser tocadas pelo Teu Espírito, que haja o desejo profundo de conhecer a Jesus e de segui-lo e de crer nele como o único mediador entre Deus e os homens. Nós agradecemos por essa palavra que o Senhor nos trouxe. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.